Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e na videoaula de hoje de História do oitavo ano, nós vamos falar sobre a vinda da família real portuguesa e a independência do Brasil. Vamos lá, então? Então, dando sequência aos nossos conteúdos de História, dessa vez, no terceiro bimestre, o oitavo ano vai dar continuidade a conhecer os processos de independência na América. Então, a nossa unidade temática, até dando sequência à aula anterior, foi falar, né, de como que os países vizinhos ao Brasil conseguiram a sua independência, como foi o processo de luta pela independência. Então, na videoaula de hoje, o nosso objeto de conhecimento é conhecer os caminhos que levaram o Brasil a ser independente. Como que foi isso? As habilidades, então, que nós vamos trabalhar com essa videoaula de hoje é a habilidade 5, que é explicar os movimentos e rebeliões da América Portuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces com os processos ocorridos na Europa e nas Américas. A habilidade 6, que é explicar, né, essa noção, esse conceito do que é um Estado, o que é um governo, uma nação, um território, um país, e como que os conflitos e as tensões ocorrem nesses contextos de independência americana. A habilidade 7, a gente vai identificar e contextualizar como que foi o processo de dependência nas Américas. Então, a gente já viu de um jeito, de um lugar, agora a gente vai entender do outro. E na habilidade 11, explicar o protagonismo, a atuação de alguns grupos sociais, étnicos, nessa luta pela independência do Brasil. E finaliza então com a habilidade 12, que é caracterizar e organizar a política, a sociedade do Brasil desde a chegada da corte portuguesa, em 1808, até 1822, né, que foi os desdobramentos que levaram à independência e o Brasil se tornar um império. Então vamos lá, para a gente começar a entender como que ocorreu essa vinda da família real portuguesa e como isso vai influenciar a história do Brasil e culminar na independência, a gente tem que entender um pouquinho de como que era formada essa família real. Então assim, lá em Portugal tiveram várias dinastias, várias famílias que governaram por séculos, né, Portugal, que foram membros da coroa portuguesa. Então, pra você ter uma noção, a dinastia, a família que vai influenciar aqui a nossa história, né, foi a família Bragança, que foi a quarta família, a quarta dinastia de reis e rainhas portuguesas que reinaram em Portugal. Então, assim, essa dinastia Bragança, eles governaram Portugal de 1640 até 1910, né, quando Portugal deixa realmente de ser uma monarquia e passa a ser uma república, tá? Então, assim, toda essa história do Brasil colônia, Brasil império, foi relacionada à história dessa família portuguesa, da família, da dinastia de Bragança. Então vamos conhecer alguns personagens para entender a relação deles com a gente. Então eu coloquei para vocês a imagem de um rei português chamado Dom Pedro III, que ele era apelidado de sacristão, né, porque ele era muito religioso. Ele foi rei de Portugal, né, a partir de 1777, quando o irmão dele, né, mais velho, que era o rei oficial mesmo, faleceu. Aí ele assumiu o trono português e ficou até 1786. Pra vocês terem uma noção, ele casou com a sobrinha dele, né? Então a rainha dele, também tem imagem aqui na tela para vocês, a Dona Maria I, era sobrinha dele, né, filha desse irmão que faleceu, e para eles manterem então a linhagem real pura, o poder ali tudo entre eles, o tio casou com a sobrinha, tá? Então desse relacionamento dos dois, né, vai surgir dois filhos deles, um que era para ter herdado a coroa no lugar do pai e da mãe, mas que infelizmente vai falecer. E aí isso vai restar ao segundo filho do casal, o Dom João, tá? Guardem bem esse nome, porque o Dom João vai ser muito importante no restante da aula e no contexto que a gente está estudando. Então, olha só que engraçado, era muito comum darem apelidos para os reis, né? Alguma característica deles que chama atenção vira um apelido. Então, Dom Pedro III de Portugal era o sacristão, porque ele era muito religioso. A esposa dele, também por ser muito religiosa, caridosa, era conhecida como Dona Maria I, a Piedosa. E mais tarde, né, como a Louca, porque
Com o falecimento do esposo e do filho dela mais velho, que ia ser o próximo rei, ela acabou desenvolvendo alguns distúrbios mentais, ficando assim, sem condições de governar Portugal. E aí vai ficar a responsabilidade para esse filho dela, para o Dom João, que não era o filho predileto para se tornar o rei de Portugal, né? Mas com a incapacidade da mãe, com a doença da mãe, ele acaba sendo é, promovido a príncipe regente. O que é um príncipe regente? O nome já diz, regente. Ele comanda, ele manda, mas ele não é o rei. Ele não tem o cargo, digamos assim, é o título oficial. Então ele está ali governando enquanto a mãe é incapaz. Está impossibilitada, mas ele não é o rei oficial. Ela é a rainha ainda, mas ele responde por ela, ok? Então, assim, coloquei para vocês o brasão de armas da família Bragança, para gente saber o símbolo, né, que representava essa família. E aí, então, eu coloquei a imagem do Dom João e da esposa dele, da Carlota Joaquina. Então a gente sabe que antigamente era muito comum a família real de um país, né, prometer, fazer acordos com outras famílias reais de outros países, prometerem seus filhos uma para outra, um para o outro, né, para fazer o quê? Alianças políticas. Então, a família real portuguesa de Bragança casou, né, negociou o filho deles, o Dom João, com uma princesa espanhola, Carlota Joaquina, tá? A Carlota Joaquina era filha do rei espanhol Carlos IV, tá? E aí foi uma forma então de fazer uma aliança ali entre os dois países que eram vizinhos, né? Faziam fronteira ali com o outro. Na história, a gente sabe que Carlota Joaquina e Dom João, né, tiveram um casamento muito conturbado. Por mais que eles viveram algum tempo juntos, assim, algumas décadas juntos, e tiveram vários filhos, né, 9 filhos, nem todos sobreviveram, né, ao nascimento. Eles tinham um relacionamento muito conturbado. A história mostra que ela tentou dar golpes nele, tipo assim, comandar mais que ele, não concordava com a política que o esposo fazia. Então, assim, eles acabaram por um tempo, né, depois de um tempo, se divorciando, digamos assim, vivendo não um divórcio oficial, mas vivendo em casas separadas, tendo vidas separadas, porque realmente eles brigavam muito, era uma relação muito problemática, conturbada, tá? Mas por que conhecer então essa família real portuguesa? Porque eles vão vir para o Brasil, que eu já vou explicar o motivo, e eles, né, Carlota Joaquina e Dom João, que mais tarde vai ficar conhecido como Dom João VI, eu vou explicar isso, vão gerar desses 9 filhos um que tem muita importância para nossa história, né? Que foi o Dom Pedro I. Então aqui eu trago para vocês um esquema da família real, ok? Que mostra os 8 filhos que sobreviveram, né? Teve um então que faleceu, ele não entra aqui. E a gente pode ver que a maioria dos filhos eram mulheres, e a gente sabe que a tradição era que o homem herdasse o trono, né? Geralmente as meninas, as mulheres, elas eram casadas com outros nobres de outras famílias, acabavam servindo então para fazer esses acordos políticos, né? De unir um reino ao outro, mas normalmente quem herdava o trono mesmo, então no caso herdaria o trono português, seriam os filhos homens. E aí então o Dom Pedro ele é o filho homem mais velho, né? E é legal porque quanto mais a gente estuda a história da família real portuguesa, da família imperial brasileira, né? Tinha vários escândalos palacianos, várias intrigas entre eles. Então, por exemplo, o segundo filho homem, o Dom Miguel, sempre foi apontado como predileto da Carlota Joaquina. Tanto que teve várias tentativas assim de golpe, de quem assumiu o trono e tal, que ela apoiava que esse filho assumisse, e não o Dom Pedro, o filho mais velho, né, que já tinha uma relação mais ligada com o pai ali, com o Dom João, tá? Então, na história de Portugal tem vários escândalos envolvendo isso, essas trocas de trono,
quem apoia quem, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso. Então, olha lá. Por que que falar da vinda da família real para o Brasil é tão importante? Por que se debruçar sobre esse fato? Então, primeira coisa, é um fato inédito. Nunca que uma família real portuguesa, ou uma família real mundial, né, nem portuguesa, tinha saído do seu país, né, da metrópole, e vindo morar na colônia, naquele lugar atrasado, né, entre aspas, que servia a metrópole, que servia aquela nação rica. Mas foi todo um contexto político que vai levar esse fato tão significativo para a história do Brasil. Então, lá no início do século XIX, a gente viu, né, que a Europa estava tendo uma grande crise política, militar também. Que a gente viu que tinha o Napoleão, que tinha virado imperador da França, e ele estava dominando o continente europeu, conquistando várias nações ali vizinhas para ampliar o território, o poder da França. E a gente já viu em aulas anteriores que a França e a Inglaterra tinha uma rivalidade muito grande, né? Uma rivalidade histórica de séculos e séculos atrás. E aí o Napoleão queria, porque queria conquistar a Inglaterra, né, que era a maior potência mundial daquela época. E aí nós vimos então que uma estratégia que o Napoleão adotou para tentar fazer isso foi decretar o que a gente viu então de bloqueio, que a gente viu já anteriormente, foi chamado de bloqueio continental. Então qual que era a ideia do bloqueio continental, né? Napoleão proibiu, fez um decreto proibindo que os países comercializassem, se relacionassem com a Inglaterra. Eram para ignorar ela, bloquearem ela, né? Não comprar nenhum produto, não vender nenhum produto para ela, não manter relações comerciais, políticas, econômicas com a Inglaterra. E a ameaça era o seguinte: quem não cumprisse esse bloqueio, ele ia atacar, ele ia conquistar, dominar o seu território. E aí isso colocou Portugal, então, numa situação muito problemática. Por quê? Porque Portugal era muito próximo da Inglaterra, eles já tinham uma tradição econômica, comercial, uma parceria muito antiga. E aí, então, a corte portuguesa, a família real portuguesa, ficou numa situação complicadíssima. Vai acatar, vai obedecer o Napoleão e vai ignorar a sua parceira de anos e anos, né? Então, o que aconteceu? O Dom João tentou enrolar o Napoleão por um tempo, falar que estava fazendo bloqueio, que não estava mantendo relação comercial com a Inglaterra. Naquela época era tudo demorado, né? As notícias iam a cavalo ou a navio, atrás de cartas. Então, até a coisa chegar de um lugar para o outro levava muito tempo. E aí ele conseguiu enrolar o Napoleão por um tempinho. Quando o Napoleão percebeu então que era mentira da do governo português, né, ele decreta então um ataque a Portugal e começa a enviar suas tropas para Portugal. Só que para chegar para Portugal, eles tinham que passar pela Espanha antes, né, pelas fronteiras da Espanha. E eles já tinham atacado a Espanha também, fizeram a família real espanhola, digamos assim, de refém, né? E lembre-se que a família real espanhola tinha parentesco com a princesa ali, Carlota Joaquina, que era esposa do Dom João, né? Que era o príncipe que estava governando Portugal no lugar da mãe. Então, quando eles ficaram sabendo que as tropas francesas estavam chegando, eles começaram a se organizar, a pensar num plano de como se defender. Porque eles não tinham um exército. Portugal não era um país assim rico, com um grande exército, com coisas modernas para se defender da França, que vinha, né, de várias conquistas ali na Europa. Então, a corte portuguesa, né, a elite portuguesa ali, se reuniu com membros da corte inglesa e fizeram um acordo. A Inglaterra falou assim: olha, é melhor vocês fugirem para o Brasil, então, né? Se transferirem para o Brasil, lá para a colônia de vocês. E nós, a marinha inglesa, que era a mais poderosa daquela época, a gente vai escoltar vocês, proteger vocês do caminho até o Brasil. Mas isso não vai ser de graça, né? Vocês têm que prometer que vão
fazer ainda relações comerciais com a gente, vai ter um acordo econômico nisso tudo. Então, assim, em questão de poucos dias, né, a família real portuguesa teve que se organizar, reunir os seus bens pessoais, a sua corte, aquelas pessoas que ficam ali em volta trabalhando para eles, né, e começar a encaixotar tudo, guardar tudo, se organizar para vir para o Brasil antes que as tropas francesas entrassem em Portugal. Então foi isso que aconteceu, né? Então, em outubro de 1807, Portugal e Inglaterra fizeram essa negociação, essa transferência da família real para o Brasil, onde eles iam escoltar os portugueses em troca de vantagens comerciais. Então, no dia 29 de novembro de 1807, a família real, acompanhada por aproximadamente 10 mil pessoas, outras pessoas até apontam entre 10 e 15 mil pessoas, eles partiram lá de Portugal, do porto de Belém, em Lisboa, com um destino para o Brasil. Então, nesses vários navios que eles entraram, né, caravelas, naus e tal, veio cheio de coisas, de joias, louças, livros, mapas, arquivos, moedas, tudo que era necessário para essa elite, para esse grupo rico e influente, né, se virar, se instalar na colônia, se instalar no Brasil. E aí, imaginou? O rei, a família real e os nobres fogem e o povo fica lá no seu país sem saber o que estava acontecendo. E aí chega a tropa inimiga francesa para uma guerra lá em Portugal. Então, da colônia Reino Unido, né? O que aconteceu então? Então foram mais de 50 dias no mar, aquela família real viajando pelo oceano, né, para cruzar o trajeto de Portugal até o Brasil. Então, assim, como vieram vários navios, eles usaram algumas estratégias. Eles separaram os membros da família real. Foi um pouco em cada navio diferente. Por quê? Se eles fossem atacados por alguém, acontecesse algum acidente, né, um navio afundar, coisas que era bem comum naquela época, não ia morrer todo mundo da mesma família, ia ter alguém para herdar o trono, né? Então essa foi uma estratégia de separar os membros da família real para ter mais chance de chegar alguém para governar o Brasil. Porque pensa, todo mundo no mesmo navio, aí se o navio é atacado, ocorre um acidente, morre todo mundo, não sobra nenhum herdeiro, nenhum descendente, nada, ia ser complicado. Então eles pensaram nessa questão. A viagem foi bem conturbada, tá? Pegaram tempestades no mar, pegaram piolho, passaram fome, tiveram que controlar, né, a comida, pegaram doenças, assim, tiveram enjoos. Então, assim, foi uma viagem bem conturbada, esses 50 e tantos dias no mar. No dia 24 de janeiro, então, de 1808, a família, né, real portuguesa, a nau que trazia ali o príncipe regente, o Dom João, e a mãe dele, a rainha Dona Maria I, louca, né, chegou em Salvador. Então, pela primeira vez, uma família real europeia está pisando no solo americano. Ficaram ali alguns dias em Salvador, né, que era a capital do Brasil na época, e depois, no dia 28 de janeiro, eles, ou melhor, o Dom João assinou uma lei, um decreto, que liberou a abertura dos portos ao comércio com com as nações amigas. Vamos entender por que isso foi muito importante. A gente tem que lembrar que o Brasil era uma colônia. Então o Brasil só podia comercializar, vender produtos, comprar produtos da metrópole, ou seja, de Portugal. Com Portugal agora invadido pela França e a família real no Brasil, não fazia sentido mais o Brasil só poder comprar coisa de Portugal. Isso era impossível. Então o Dom João fez essa lei liberando que o Brasil comercializasse, comprasse, vendesse produtos para outros países, para as nações amigas. Que aí, no caso, a gente entende por Inglaterra, que foi a maior parceira ali, né, de Portugal, e que escoltou eles, e fazia parte daquele acordo sobre escoltar a família real. Então, a partir da abertura desses portos brasileiros, o príncipe cumpriu esse acordo com a Inglaterra. Né? Os ingleses agora tinham vários benefícios comerciais aqui na América. E para completar essa aliança, né, em 1810, Dom João vai assinar o Tratado de Comércio e Navegação, que também melhorou, concedia tarifas
impostos mais baixos, causando um privilégio maior, né, para as exportações inglesas. Mas isso daí foi só um complemento. Então vamos entender. A família real chegou. Estavam então em Salvador, ficaram ali uns dias e se transferiram para onde? Para o Rio de Janeiro, tá? Por quê? Porque era um lugar um pouquinho mais desenvolvido, digamos assim, com mais recursos, se tratando do Brasil colonial daquela época. Então, em 26 de fevereiro, eles foram para o Rio de Janeiro e lá virou a capital do Império. Eles mudaram então de Salvador para o Rio. E aí então a família real portuguesa e todos aqueles nobres que chegaram, aquelas 10.000 pessoas, né, tinham que se instalar em algum lugar. Então, quando eles chegaram lá no Rio de Janeiro, eles foram recebidos com muita festa. Tiros de canhão, sinos da igreja tocando, o povo saiu na rua curioso para ver a família real chegando. Né? Foi todo o evento, né? Um evento assim que chamou a atenção, que parou a sociedade da época. Mas tinha um problema. Como que, assim, do dia para a noite, né? A cidade ia instalar, receber tanta gente que chegou assim. Não tinha lugares para esse povo morar, casas para esse povo morar. E aí que o príncipe regente fez? Ele simplesmente criou uma lei ali, um decreto, onde ele escolhia algumas casas para alojar essas pessoas que chegaram. Então, você tinha a sua casa lá. Se alguém chegasse e carimbasse um PR na porta da sua casa, que significava príncipe regente, isso era um sinal que a sua casa foi escolhida para abrigar alguém da corte portuguesa. Ou seja, você tinha que sair da sua casa e ir embora, sem nenhuma indenização, sem nada, e liberar a casa para essa pessoa que chegou de Portugal. Então, receber esse PR, né, acabou virando um ponha-se na rua, como os brasileiros, os portugueses que já estavam aqui antes da corte chegar, dizia. Imagine você ser expulso da sua casa porque, né, o príncipe mandou e vai colocar outra família no lugar. Então, aos poucos, essa colônia que não tinha quase nada, ela foi se transformando, né? Foi surgindo repartições públicas para cuidar da finança, do comércio, da agricultura. Foram surgindo serviços que até então não tinha, porque não tinha um grupo rico, uma elite tão estruturada, mas que agora, vindo de Portugal, tanta gente assim, ia ser necessário mudar tudo isso. Então, a gente viu que Napoleão na Europa, né, conquistou vários territórios. E se a gente lembrar lá na aula sobre o Napoleão, a gente viu que foi formado o Congresso de Viena, que era uma reunião entre alguns países da Europa, algumas monarquias, onde eles formaram um exército, um grupo para derrotar o Napoleão e para colocar no trono os reis que tinham perdido seu trono, tinham sido conquistados por Napoleão. Então, isso vai influenciar um pouquinho também essa questão que a gente está falando aqui da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Por quê? Porque eles, né, os reis lá da Europa, que faziam parte desse congresso, eles reconheciam Lisboa como sede do governo português. E não o Brasil, onde agora a família real estava abrigada, digamos assim. Então, Dom João teve, né, que em 1815 elevar o Brasil de colônia para Reino Unido. Aí virou então Reino Unido a Portugal e Algarves. Ou seja, o Brasil deixou de ser uma colônia e agora era um reino, algo mais importante para que fosse reconhecido pelos outros países da Europa, no caso, os membros do Congresso de Viena, que Portugal ainda era, né, um governo forte que estava ali envolvido com aquele grupo, tá? Então, junto com essa família real, vieram o quê? Um modo de vida europeu diferente. Então, a corte, os nobres lá na Europa, eles seguiam uma cultura iluminista, eles viviam com livros, pinturas, estudos científicos, coisas que passavam essa ideia de, né, de poder, de grandeza, de progresso. E aí chegou aqui no Brasil não tinha nada disso.
era uma colônia que, né, com índios, escravos, africanos, sem cultura, sem, né? Então a família real passou a investir em lugares para transformar o Rio de Janeiro, transformar o Brasil, trazer um ar mais europeu, mais cultural. Então vai começar a surgir bailes, óperas, jantares aristocráticos, jantares para nobreza, né? Também surgiu a cerimônia do beijamão. O que era isso? Era muito comum lá na Europa que um certo dia da semana, um certo horário, o rei, o príncipe, atendesse os súditos. Então os súditos faziam uma fila, eles iam lá beijar a mão do rei, beijar a mão do príncipe. E nesses poucos segundos que eles tinham ali com o rei, com o príncipe, eles faziam alguma queixa, reclamavam de alguma coisa que estava acontecendo no reino, faziam algum pedido, pediam alguma coisa. E aí o rei poderia, né, atender ou não aquilo que foi pedido. E aí essa mania veio de Portugal com a família real para o Brasil. E aí os brasileiros, né, o povo que estava aqui tinha um momento para tentar fazer algum pedido, conseguir algum favor com a família real, tá? Ah, mas aqui também, né, surgiu a ideia de que o rei, melhor, o príncipe, Dom João, precisava também da ajuda de algumas famílias importantes daqui, alguma pessoa influente. E aí foi muito comum nessa época que o príncipe desse títulos de nobreza, transformasse as pessoas em conde, barão, visconde, de acordo com os favores que eles iam fazendo, ajudando a família real em algum sentido. Né? Então vai ser daí que vai surgir vários títulos de nobreza no Brasil para algumas famílias específicas. Então, assim, se começa a surgir esses vários luxos na vida da população brasileira, a gente tem que ter consciência que não era algo que todos tinham acesso, né? Então, assim, era só os brancos, os mais ricos, né? Os membros da corte, que aproveitavam esses bailes, óperas, jantares, essas coisas todas. Porque o povo mesmo ali, o escravo, africano, o indígena, o branco pobre, né? Não tinha acesso a isso. Pelo contrário, eles viviam em bairros que faltava água potável, passavam necessidade, a cidade tinha muitas doenças devido à sujeira da época, né? Tinha bairros que fediam, que eram mal cheirosos. Então, isso obrigava o quê? Que todo mundo vivesse cada um da sua maneira, com as condições que tinha. Diversas inovações, né, que a chegada dessa família real trouxe para o Brasil, as mudanças que foram causadas no Rio de Janeiro e depois, mais tarde, foram se espalhando por todo o território, a gente pode estar citando que já na chegada de Dom João, em 1808, ele criou a imprensa régia, né? O primeiro lugar que ia publicar livros, jornais, né? Os periódicos da época. No mesmo ano já surgiu o primeiro jornal editado no Brasil, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Ele fundou o Banco do Brasil, esse mesmo que a gente conhece até hoje, o primeiro banco brasileiro. Inaugurou também o Real Horto, que hoje em dia é o Jardim Botânico, um parque, as pessoas vão lá, passam o final de semana. Né? Então ele criou esse horto com a ideia de criar um espaço para preservar várias plantas, árvores exóticas. Em 1810 ele fundou a Real Biblioteca, que hoje em dia a gente chama de Biblioteca Nacional, né? Que é a maior da América Latina e uma das 10 maiores, se não me engano, do mundo. Em 1813 ele inaugurou o Real Teatro de São João, que é o teatro ali mais antigo do Rio de Janeiro. Em 1816, criou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, tipo uma escola que ensinava arte. Então ele trouxe artistas da França, é, da Áustria, de vários países para dar aula nessa escola de arte, para fazer registros do Brasil daquela época. Então, com essa que a gente chama de missão artística francesa, que foi esses vários artistas que vieram da França para trabalhar na escola, para registrar a história do Brasil, a gente pode destacar dois nomes, né? O Nicolas Antoine Taunay e o Jean-Baptiste Debré.
Eles são grandes responsáveis por vários registros da época, a gente até vê alguns. No ano de 1817, chegou a missão artística austro-alemã, que foi um grupo de artistas, né, da Áustria que vieram junto com a princesa austríaca Leopoldina, que ela ia casar, né, com o Dom Pedro, com o filho do Dom João e da Carlota Joaquina, tá? E aí então ela trouxe várias pessoas para registrar as coisas do Brasil, conhecer a fauna, a flora, essas coisas que a gente consegue ver na novela que está passando atualmente na Globo, né? Que é aquela novela que está registrando esse período da história. Também a gente pode citar um outro lugar, outra coisa que foi criada, né, que foi o Museu Nacional. Não era na época esse mesmo da foto, que aí era onde a família real morou por muito tempo, depois virou Museu Nacional, mas a ideia mesmo do primeiro museu do Brasil foi fundado ali, né, foi criado por Dom João, no período que ele esteve no Brasil. Então, como eu disse para vocês, vários registros, pinturas daquela época, desenhos, foram feitos por esses artistas que vieram patrocinados pela corte portuguesa, como foi o caso do Debré. Então, olha que bacana esses desenhos deles, são bem clássicos, né? Mostrando a população da época, os escravos, os indígenas, a população ali no centro do reino, as plantas, os animais, que para eles, europeus, eram coisas exóticas que eles nunca tinham visto. E aí ele desenhou, pintou essas coisas, virou um livro que ele vendeu depois, né, publicou no restante do mundo. Se vocês acham, né, que todo mundo concordava com a família real, estava feliz com eles no Brasil, vocês estão enganados, porque lá em Pernambuco, em 1817, ocorreu uma revolução, que a gente chama de Revolução Pernambucana de 1817, tá? Porque tiveram outras revoluções em Pernambuco, então a gente tem que sempre se referir a essa como a de 1817, onde o povo que vivia lá na região Nordeste, eles começaram a ficar descontentes com a família real, porque a família real, para manter a vida luxuosa, né, da corte deles lá na capital, no Rio de Janeiro, começou a aumentar os impostos das outras províncias, dos outros estados, digamos assim, do Brasil. E aí a população, nem de todos os lugares, tinha essa condição financeira para ficar pagando esses impostos. Isso começou a causar algum estresse entre alguns grupos. Então, em 1817, uma rivalidade entre os portugueses, os reinóis e os mazombos, que era como era chamado os filhos de portugueses, né, que nasciam aqui do Brasil, começou a gerar um atrito. Por quê? Porque os que eram portugueses de sangue, né, digamos assim, os portugueses puros, eles tinham vários privilégios, eles pagavam menos impostos, eles podiam comandar o comércio de determinada coisa naquela região, enquanto esses privilégios não se estendiam, não iam para o restante da população. Então, houve formou-se um grupo de padres, artesãos, militares, juízes, proprietários de terra, vários setores, né, se uniram e fizeram uma revolução em Pernambuco. Tomaram o governo de Recife, proclamaram uma república, ou seja, não vamos obedecer o rei, que vai ser uma república, vai ser o povo que vai governar, né? E lá eles instalaram, né, um governo provisório, montaram uma assembleia, tudo influenciado pela Revolução Francesa, pelas ideias iluministas, né, que já tinham se espalhado pelo mundo todo. E eles dividiram o poder lá em legislativo, executivo, judiciário, como a gente já aprendeu, que é uma ideia republicana, uma ideia iluminista. Decretaram que o catolicismo seria ainda a religião oficial do Brasil, mas que as outras religiões iam ter liberdade de culto, coisa que não acontecia, porque a família imperial era católica, então só o catolicismo que era, digamos assim, permitido. E também eles aboliram, acabaram com alguns impostos, mas mantiveram, né, a escravidão, porque várias pessoas que apoiaram esse golpe ali, essa revolução em Pernambuco, eram gente que tinha escravos, que dependiam do trabalho escravo para ter lucros econômicos, então não compensava acabar com a escravidão nesse contexto. Enfim, esse movimento começou a se espalhar para outros lugares do Brasil.
para Paraíba, para o Rio Grande do Norte, para Alagoas. E aí o governo lá no Rio de Janeiro, né, teve que fazer alguma coisa. Então, Dom João mandou tropas do Rio de Janeiro, com apoio de tropas da Bahia, para tomar o controle, reconquistar ali o Recife, acabar com essa rebelião, com essa revolução, com esses rebeldes. E aí então, foram quase 3 meses que essa revolução deu certo, que esse governo surgiu lá em Recife, né? Mas os rebeldes foram presos, não aguentaram a represália, o ataque das tropas oficiais. E aí, né, os envolvidos foram presos, fuzilados, esquartejados. E a Revolução Pernambucana, então, acaba e Dom João, o governo português, né, reconquista ali o controle dessas localidades. Bom, a gente tem que lembrar que o Dom João veio em 1808, né? E ele vai ficar aqui no Brasil até 1821. Então, assim, foi um pouco mais de uma década onde todas essas coisas que eu estou falando para vocês foram ocorrendo, essas transformações foram acontecendo, tá? Então, se vocês lembrarem, eles vieram para cá, a família real portuguesa, devido ao ataque francês, porque Portugal não acatou o bloqueio continental. Mas quando os franceses atacam Portugal e conquistam Portugal, não durou muito tempo. Por quê? Porque a população que ficou lá em Portugal se uniu, né, a tropas inglesas e reconquistaram Portugal, expulsaram os franceses de lá. E aí, com a família real toda no Brasil, já transferida, acabou um inglês, um general inglês, comandando Portugal ali por um tempo. E isso causou descontentamento entre os portugueses. Porque pensa, como assim um cara que não é português, um inglês, está controlando, chefiando aqui a gente, e o nosso rei foi embora, né, nossa rainha, para o Brasil, para a colônia, largou o povo aqui? Então, isso causou um descontentamento muito grande no povo português. Sem falar que com Dom João no Brasil, ele criou várias leis lá, né? Transformou o Brasil em reino, abriu os portos do Brasil para comercializar com outras nações, medidas que começaram a prejudicar a economia lá em Portugal. Porque antigamente o Brasil não era exclusivo fazer comércio com os portugueses lá em Portugal, agora já não tinha mais essa exclusividade. Então isso causou prejuízo financeiro e a elite portuguesa, né, o povo que ficou lá, que não veio para o Brasil, ficou muito descontente com isso. Em 1818, a Dona Maria, né, a rainha, morre. E aí o Dom João, ele vira realmente rei de Portugal. E ele passa a ser conhecido como Dom João VI. Até então ele era príncipe regente. Com a morte da mãe, aí sim ele sobe e vira rei. E aí em 1820, então, na cidade do Porto, lá em Portugal, começou a surgir um movimento revolucionário chamado Revolução do Porto, onde o povo português começou a exigir que o rei voltasse para Portugal. Onde já se viu, já está mais de uma década lá no Brasil, a gente está aqui. Não, a gente quer que você volte. Né? Nós vamos mudar as leis, nós vamos criar uma constituição onde não vai ser mais o rei que manda. Né? O rei vai ter que obedecer à Constituição, ouvir o povo. Então isso começou a causar muita movimentação lá em Portugal e aqui no Brasil também, né? Lá eles formaram as cortes, ou seja, o parlamento, grupo de portugueses que iam tomar decisões políticas por Portugal. E aí o rei, então, agora o Dom João VI, que estava aqui no Brasil por tanto tempo, se viu obrigado, né, a voltar para Portugal para tentar acalmar os ânimos, que estavam bem exaltados por lá. E aí então, né, em abril de 1821 ele retorna para Portugal, mas ele deixa o filho dele aqui, o filho dele mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente, ou seja, o responsável por comandar o Brasil na ausência dele. E aí ele fala, olha, se acontecer algum problema entre a gente, entre Portugal e o Brasil, né, você, se algum rompimento entre nós, você assume o governo do Brasil. Enfim, o Dom João voltou para Portugal e lá o povo, né, esses revolucionários da Revolução Liberal do Porto, eles começaram a exigir
que o Brasil voltasse à condição de colônia, fosse colônia novamente, deixasse de ser reino. E aí isso começou a causar problemas no Brasil, porque o Brasil não queria ser rebaixado novamente. Voltar a ser tão obediente, tão submisso a Portugal e às elites portuguesas. Então isso começou a causar um estranhamento entre o povo que morava aqui no Brasil e o povo de Portugal. Isso vai ajudar então a acelerar que a independência ocorresse logo mais, ok? Então, com a volta do Dom João VI, pressionado pelo parlamento português, pelas cortes, e ele sendo obrigado, né, a assinar uma constituição e ter o seu poder meio que diminuído lá em Portugal, e foi obrigado pelas cortes ainda a tirar o título de príncipe regente de Dom Pedro e obrigar que ele voltasse imediatamente a Portugal. Ou seja, querendo que o Brasil voltasse, né, a ser colônia de Portugal novamente. E aí então essa notícia chegou no Brasil, que Portugal estava tentando recolonizar a gente, e aí começou a surgir uma manifestação popular ali entre alguns grupos da elite brasileira. Então vai surgir três pensamentos, três grupos, três partidos, digamos assim, defendendo cada uma ideia diferente. Então, por exemplo, um grupo que a gente chama de Partido Português eram pessoas ricas, né, de Portugal, comerciantes portugueses que viviam aqui no Brasil, que eles queriam manter essa estrutura colonial, que o Brasil voltasse a ser colônia. Então, eles queriam que o Dom Pedro fosse para Portugal e o Brasil virasse colônia. Já tinha um outro grupo, que a gente chama Partido Brasileiro, que eram fazendeiros, ricos comerciantes, funcionários, esses não. Eles queriam a independência do Brasil, mas que o Brasil continuasse monarquia, ou seja, tendo um rei, um imperador, alguma coisa assim, né, e de preferência que fossem chefiados pelo Dom Pedro. E tinha um outro grupo, então, os liberais radicais, que era um povo mais da camada média, que eles não queriam nenhuma coisa nem uma outra. Eles queriam que o Brasil cortasse relação com Portugal, fosse o fim da escravidão e que o Brasil virasse uma república. Tá? Então, olha como surgiram vários grupos políticos, cada um defendendo uma ideia diferente, para o Brasil que se desenvolvia naquele momento. Então, as cortes portuguesas não abriram mão dessa ideia, eles queriam o príncipe de volta a Portugal de qualquer forma, eles queriam o Brasil sendo recolonizado. E aí, então vai surgir toda uma manifestação popular aqui no Brasil, né? Pessoas fazendo um abaixo-assinado para que o Dom Pedro não voltasse a Portugal, que o Brasil não se tornasse colônia novamente. E aí esse abaixo-assinado foi entregue ao Dom Pedro, tá? E ele, então, em 9 de janeiro de 1822, ele atendeu esse pedido do povo, né? Ele disse, inclusive tem uma frase muito célebre, muito famosa dele, que é: se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Então, ele decide, o Dom Pedro, não voltar para Portugal, ficar no Brasil, né? E esse dia ganhou o nome de Dia do Fico. Então agora ele estava assim, disposto, digamos assim, a enfrentar Portugal, né, se manter aqui e não deixar que recolonizassem a gente. Então, Dom Pedro começou a se cercar de várias pessoas competentes que ele conhecia, que sabia administrar, né, governar, para formar o seu governo aqui. Então, ele se considerava ainda príncipe regente, por mais que o povo de Portugal tivesse obrigado o pai dele a tirar o título dele. E ele desafiou então o governo português, que falou que ele não voltava, que ele ia ficar no Brasil, tá? Então, ele começou a reunir algumas pessoas, entre eles o José Bonifácio de Andrade Silva, que acabou se tornando ali um grande conselheiro dele, né, ministro do Conselho de Estado. E eles começaram a pensar em como criar, né, umas leis novas para o Brasil, formar uma assembleia para decidir novas leis para o Brasil. E aí então, em junho, o príncipe regente, né, o Dom Pedro, ele
aprovou uma convocação de uma assembleia, reunir pessoas então para formar essas leis para o país. Mas Portugal mandou um outro decreto falando que não, que era para dissolver isso, que não ia fazer nada, que era para ele voltar logo para Portugal, não querer mandar ali. E aí, como não entraram num consenso, não tiveram uma conciliação entre Portugal e Brasil, né? O José Bonifácio, apoiado pela princesa Leopoldina, receberam essa carta de Portugal falando que não era para ter essa assembleia, que era para ele voltar novamente, mais uma vez, né? A carta insistisse, volte Dom Pedro para Portugal imediatamente. Então, o José Bonifácio e a princesa Leopoldina escrevem uma carta para o Dom Pedro, que estava viajando naquele dia, ele estava em São Paulo, não estava na capital, no Rio de Janeiro, falando, olha, a gente precisa, né, ser independente, tem que se separar de Portugal por uma vez por todas, de uma vez por todas, porque não tem negociação. Eles não têm o mesmo objetivo que a gente. E aí, quando Dom Pedro recebe essa carta em 7 de setembro de 1822, né, o mensageiro alcança ele, é ali no Riacho do Ipiranga que ele lê esses decretos e ele resolve se separar, né, de Portugal, a declarar a independência do Brasil, romper os laços com Portugal. Então, a gente vê lá nos livros de história, em quadros, né, o Dom Pedro no cavalo, um monte de soldado, uma coisa tudo, né, bem glamurosa, e isso não é uma verdade histórica, pelo contrário. Né, ele estava viajando lá em São Paulo, ok, perto do Riacho do Ipiranga, não estava de cavalo, estava de mula, de burro, que era um animal mais resistente para andar nos terrenos íngremes aqui da região. E não teve todo aquele glamour que a gente costuma achar que teve. Mas mostra o quê? Que eles estavam dispostos, né, o Dom Pedro, a cortar os laços de uma vez por toda com Portugal. Então, ele declara a independência, né, do Brasil ali em 7 de setembro, ele se propõe a romper os laços com Portugal, e no dia 12 de outubro do mesmo ano, 1822, ele volta ao Rio de Janeiro e ele é aclamado, né, com uma grande pompa, uma grande festa, como Dom Pedro I, o imperador do Brasil. Então é que ele vira Dom Pedro I, o primeiro do Brasil, o primeiro imperador. E aí, as cidades mais próximas do Rio de Janeiro, a notícia da independência do Brasil, né, foi recebida com muita festa, chegou rápido. Mas em outras regiões mais distantes, o povo nem sabia o que estava acontecendo, nem entendeu o significado desse fato histórico. Mas a gente tem que pôr aqui alguns poréns, né, com a chegada da independência. Porque, por exemplo, nós vimos que os nossos países vizinhos aqui, os nossos vizinhos, após a independência, eles viraram república, o território se dividiu em vários, né? Teve lugar que libertaram os escravos, a situação mudou drasticamente para a população. Aqui no Brasil não, foi diferente. O Brasil virou independente, mas o nosso primeiro governante, o nosso primeiro imperador, era filho ali do rei português, né? Do nosso antigo, digamos assim, dono. Então a mudança não foi muito drástica. O povo não se envolveu nesse processo da independência. Foi mais a elite, as pessoas mais próximas, né, do Dom Pedro. E outra grande diferença é que a gente não virou uma república, a gente continuou sendo uma monarquia por mais algumas décadas, ou seja, um governo com família imperial, com família real. A escravidão continuou a ser mantida, né? Não teve nenhuma mudança assim drástica para a sociedade mais pobre, para a sociedade média. Então, com essa aula de hoje, a gente entende um pouquinho de como que a família real, né, e essa transferência para o Brasil vai influenciar nessa ruptura de Brasil e Portugal e na nossa independência. Então, na próxima aula, a gente vai entender como que foi o primeiro reinado. Será que o Dom Pedro conseguiu governar assim com tanta calma após ele declarar a independência? Será que ele não teve nenhum conflito com Portugal? Né? Então, isso fica para a nossa próxima videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de responder as atividades e enviar para mim para correção nos nossos canais de comunicação. Ok? Então, até a próxima
Tchau, tchau.